Pessoas, antes de começar esse vídeo, eu peço desculpas pelo áudio, pelo local, assim, porque eu realmente tô gravando só porque eu tô com a intenção de ajudar vocês a entenderem o passo a passo de como eu estudei e como a minha experiência com vestibulares pode contribuir para a aprovação de vocês. Porque eu realmente, assim, não tenho experiência nenhuma com gravar vídeos, com edição de vídeos, e eu tô tentando fazer o melhor, e eu cheguei agora aqui. E eu tô meio perdido, assim, no universo, né? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como eu passei em medicina estudando em casa. Pra quem não sabe, no início do ano passado eu entrei no cursinho. E aí eu já antecipo a primeira dica pra vocês. Se conheçam. Isso é extremamente importante para a sua aprovação. Você precisa se conhecer. Por exemplo, eu entrei em um cursinho no início do ano passado, sendo que eu não gostei da forma que o cursinho se organizava. Então, eu tomei uma escolha que foi muito difícil no início, porque os meus pais, inclusive, ficaram receosos, assim, porque a gente tem na nossa cabeça que você precisa de um cursinho presencial para ser aprovado em medicina, e isso é um mito. Claro que o cursinho facilita as coisas, porque ele já te entrega pronto e tu só precisa estudar, mas a gente tem muito cursinho desorganizado e você precisa ver isso. Se você não pode pagar um cursinho bom, eu prefiro, como foi o meu caso, estudar em casa. Então, você precisa se conhecer. Em casa, eu conheci a forma que eu gostava de estudar. Eu conheci, inclusive, que eu preferia estudar em casa do que estudar em um cursinho fraco. Enfim, eu corri atrás de tudo, sabe? Esse é o meu perfil de estudante. Eu gosto de ir atrás de conhecimento. Eu gosto de assistir a aula do Descomplica e não gostar da aula do Descomplica e pesquisar uma aula aqui no YouTube, entende? Eu acho que essa mobilidade me traz mais conforto e a forma com a qual eu organizo o estudo. Porque, por exemplo, no cursinho, você tem aula de história hoje e você tem que estudar história hoje. Se você não estudar história quando você chegar em casa, você vai se atrasar no conteúdo, vai ficar perdido. Já em casa, não. Hoje eu não tô com vontade de estudar história, então eu vou antecipar geografia e no dia de geografia eu estudo história, entende? Então, primeiro ponto, se conhecer. Se conhecendo, você vai descobrir em qual local você prefere estudar, como você gosta de estudar e qual é o seu perfil de estudante. Isso é extremamente importante. Segunda dica, conheça a prova que você vai fazer. Para mim foi extremamente importante saber como as questões do Enem são produzidas, qual é o estilo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que foi o vestibular que eu estava estudando durante o ano. Isso é extremamente importante porque eu já vi diversas pessoas que foram aprovadas em primeiro lugar em medicina em um vestibular e não foram aprovadas em outro vestibular. Isso não significa concorrência, isso não significa nada, significa que a pessoa conhece o estilo de prova de um e não conhecia o estilo de prova de outro. Isso conta muito. Apesar dos conteúdos serem o mesmo, a forma que um conteúdo é trabalhado em uma prova e a forma que o conteúdo é trabalhado em outra prova influi muito no seu acerto ou no seu erro de questão. Então, eu posso dizer hoje que eu conheço a prova do Enem, eu sei como as questões de matemática são cobradas, eu sei como as questões de linguagem são cobradas, qual é o estilo de prova do Enem. Isso é muito importante descobrir. Então, se você vai fazer Enem, se você vai fazer FUVEST, qualquer vestibular que seja, conheça a prova. Como você vai fazer isso? Você vai colocar no Google, dar uma googada aí, provas anteriores, coloca o nome do vestibular, provas anteriores Enem. O próprio INEP disponibiliza isso e é extremamente importante que você conheça a prova que você vai fazer. Conheça a redação que você vai fazer. Quais são os critérios de correção dessa redação? Como é o estilo de questão de Enem? Isso é fundamental durante a preparação e sem dúvidas assim foi um aspecto muito importante para a minha aprovação. Terceira dica, matemática e redação não podem ser negligenciadas. Eu sei que 99% das pessoas odeiam matemática, não era o meu caso. Eu não era muito bom em matemática, mas também não era muito ruim, eu era mediano e foi esse o meu desempenho em matemática no Enem, mediano. Mas se você acertar 20 questões de matemática e acertar 38 em linguagens, como foi o meu caso em 2017, sua nota de matemática vai ser maior. Então valorize matemática e redação. Se você não for bom em matemática e em redação, bom que eu falo assim, se você não tiver um desempenho pelo menos mediano, você não vai ser aprovado em medicina. Infelizmente, o Exame Nacional do Ensino Médio requer que você seja muito bom em matemática e em redação.
são disciplinas, tipo, essenciais, que vão te dar a maior nota. Se você tem 2 horas para estudar por dia, 1h30 estude matemática e redação, sem exagero nenhum. Assim, um cursinho não vai te falar isso, porque um cursinho precisa vender o professor de linguagens, vender, que eu falo, a força de trabalho. Assim, não entendam isso como um desprezo às outras disciplinas ou ao trabalho de outros professores, mas assim, o Enem é matemática e redação como matérias prioritárias. Como eu falei, se você tem 2 horas para estudar, 1h30 você estuda matemática e redação e meia hora você estuda o resto, porque são disciplinas essenciais. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo no final do ano e você não tem mais tempo para estudar para o Enem, estude matemática e redação. E vou deixar aberto aqui a possibilidade de fazer vídeos de matemática e de redação. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando como eu estudei redação, eu tirei 960, e como eu estudei matemática. Pode ser útil. A quarta dica é: pare de se importar com a opinião dos outros. Se eu tivesse me importado com a opinião das outras pessoas, eu teria ficado no cursinho, não teria tido um rendimento bom, provavelmente, já que eu não me adaptei ali, achei desorganizado, enfim. Então, arque com as suas escolhas. Enfim, as pessoas sempre vão falar, então eu carrego comigo essa frase. Sempre que eu escuto alguma coisa ruim, eu sempre penso: os outros são sempre os outros. Eu mentalizo isso: os outros são sempre os outros. Os outros são sempre os outros. Isso me ajuda a perceber que as minhas escolhas, elas cabem a mim, inclusive o sucesso delas e o fracasso delas. Então, se eu tomei uma escolha e ela não foi uma escolha bem sucedida, tudo bem, eu errei, posso reconsertar. E se foi bem sucedida, ótimo, sigo e vou aperfeiçoando elas. Então, é muito importante que você não se importe com a opinião dos outros. Assim, claro, se a opinião do outro for uma opinião construtiva, é válido você pensar nisso. Por exemplo, se a pessoa fala: olha, dá mais atenção a essa disciplina que tu tá fraco, tenta deixar de lado. Então, isso é uma dica positiva, isso é uma opinião que vem de outra pessoa, mas é construtiva. Mas se a pessoa olha pra tu e fala: estuda não pra medicina, isso é muito difícil, tu não vai conseguir não. Ou tá estudando em casa, tá louco, tu não vai passar no vestibular não. Então, não se importe com a opinião dos outros. Quinta e última dica, para o vídeo não ficar muito longo: monte seu cronograma. Eu vou pedir para, no final do vídeo, o editor colocar, tipo, as 5 dicas assim, de forma como um resumo, entende? Para vocês. Mas monte seu cronograma. Eu posso depois fazer um vídeo só explicando como eu montei meu cronograma para ser aprovado em medicina estudando em casa. Porque o cronograma é o que você tem como organização. Você precisa montar e seguir ele. Lembrando que para estudar em casa, isso é um pouco mais difícil de ser montado, porque no cursinho, o cursinho tem o cronograma deles e você segue o cronograma do cursinho. Em casa, você tem que montar o seu. Não é uma coisa extremamente difícil, dá para você montar seu cronograma, o difícil é segui-lo, mas você precisa seguir se você quer garantir a sua vaga no final do ano. Espero que esse vídeo tenha sido útil de forma geral. Vocês podem deixar críticas construtivas aqui nos comentários. Sim, é o meu primeiro vídeo, então eu não sou tão, como eu poderia dizer, eu não tô tão desenvolvido para dialogar com câmera, apesar de já ter um perfil há muito tempo. E eu espero que vocês sejam beneficiados de alguma forma com esse vídeo e com os outros que virão durante os meses. Eu vou ter uma frequência de um vídeo a cada 15 dias aqui no canal. E é isso, dá sim pra passar em medicina estudando em casa. Eu passei, várias pessoas passaram. Então, se você não tem dinheiro, não fique desanimado, não fique triste, porque esse vídeo é pra você, é pra lhe dar esperança. Se você também tá bem avançado, assim, já tem uma formação ou desistiu, não desista. É plenamente e perfeitamente possível passar em medicina estudando em casa, mesmo sem ter tido uma boa base no ensino médio. Eu não tive boa base no ensino médio. Eu estudava em um colégio ruim e eu passei em medicina estudando em casa. Eu fazia só um curso presencial de matemática, mas é um detalhe a ser adicionado no vídeo, né? Mas todas as outras disciplinas eu estudava em casa, então você pode sim passar medicina estudando em casa. E é isso aí. Tchau!